Lord Jesus. Hoje vamos falar acerca do regresso do nosso Rei Jesus. If you're a Christian, you should be happy when you think about the returning of your Savior. Se vocês são cristãos, devem ficar felizes quando ouvem falar e pensam acerca da vinda do nosso Salvador Jesus. We hear it many times in the history of man. There are some different people who predicted the coming of the Lord. Nós ouvimos durante muitas vezes que há pessoas que tentam prever a vinda do Senhor. And many of them, the Lord will come 2025, 1980, whatever, you know. E muitas dizem que ele vem em 2025, já deveria ter vindo em 1900 e qualquer coisa, não interessa. But I know for the fact that he is not coming for two reasons. Mas eu sei que ele não virá já por três motivos. Because first the Bible says only Father knows. Primeiro porque a Bíblia diz que só o Pai sabe. And then secondly, I am here. E em segundo lugar porque eu estou aqui. I am not raptured yet. Eu ainda não fui arrebatado. I am still here, and the Christians are still here, so this means God, Jesus Christ, did not come yet. Então, eu estou aqui, os cristãos ainda estão aqui, então significa que o Senhor Jesus Cristo não virá já. But we have in our text, in our Bible, last week we preached about the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nós, a última semana, falámos acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. But we have in the Bible, we have his incarnation, his birth. Mas temos na Bíblia a sua encarnação, o seu nascimento. He came as a baby. Ele veio como um bebê. In the humility, born in a stable. Humilde, nascido numa manjedoura. But he will return as a king. Mas ele voltará como um rei. He goes into Israel on a donkey. Ele entrou em Israel no seu burro. But he will come in a horse. Mas ele virá num cavalo. He come and die for me, for my sin and for your sin. Ele veio e morreu por mim, pelo meu pecado e pelos vossos pecados. But he will come as a judge. Mas ele virá como um juiz. For those who don't accept him as a personal savior. Para aqueles que não aceitarem como Salvador pessoal. So today I want to speak to you a little bit about his returning. Então hoje eu vou falar um pouco acerca da sua vinda. We see here, in our text we read that Jesus Christ himself says about it. Nós já vimos neste texto que lemos o que Jesus Cristo, ele mesmo diz acerca disso. And he said it's very important. E ele diz que é bastante importante. My word will always come and pass and will happen. Que a minha vinda sempre virá e virá acontecer. Let me tell you something. Today, a lot of people they don't believe his word. Mas hoje em dia muitas pessoas não acreditam na sua palavra. A lot of people today they read the Bible. Muitas pessoas hoje em dia leem a Bíblia. They see what the Bible says. Veem o que diz a Bíblia. Yet not believe it. Mas não acreditam. He said, I will go back. E ele diz, eu voltarei. I will come back for you. In another place he say, I go to Father to prepare you a place. Ele diz que voltará e noutros locais ele diz que irá para o Pai para preparar-nos um lugar. So first point it is Jesus will return for his church like he promised to. Então, um ponto é que Jesus voltará pela sua igreja tal como prometeu. You see, Jesus is not just talking for talk. Jesus não apenas fala só por To falar, entertain you and to have something to say. para nos entreter ou para ter algo para dizer. Every word of God is important and will come to pass. Todas as palavras de Deus são importantes e irão acontecer. In Hebrews chapter 13 verse 5, Em Hebreus 13, 5, the Bible says, a Bíblia diz, Hebrews chapter 13, 5. Is this what it is? 13, 5? Hebreus 13, 5. The last part of this word, let your conversation be without. And then the last part, he said, I will never leave thee nor forsake thee. No final do versículo 5 de Hebreus 13 diz, não te deixarei nem te desampararei. You see, God not just pay for our salvation at the cross. O Senhor não apenas pagou pela nossa salvação na Make cruz, available for everybody Ele tornou para todos, who want to accept it. para aqueles que a aceitarem. But he said, you know what? I will never forsake you. Mas Ele diz, eu nunca te deixarei. I will always be with you, Eu sempre estarei contigo, no matter what you're going through. não importa por aquilo que passes. And then he said, I'm going to go prepare a place for you. E Ele disse, eu irei preparar-te um lugar, But I go back for you.
mas eu voltarei para ti. Don't worry, I will not leave you alone. Não te preocupes, eu não te vou deixar sozinho. So God always said, I will go and prepare a place, like he said in Luke chapter 14. O Senhor sempre disse que irá preparar um lugar, John 14. tal como diz em João John, 14. if you want to read something good about your salvation, and read John 14. Se querem ler algo bom acerca da salvação, leiam o capítulo de João 14. Let your let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. If you believe in God, believe also in me, Jesus said. Credes em Deus, crede também em mim. In other words, he said, hey, I am God the Son, okay? You can trust me. Por outras palavras, ele diz: eu sou Deus Filho, podem confiar em mim. A lot of people don't believe God and they don't trust Jesus. Muitas pessoas não confiam em Deus, não confiam em Jesus. And here in the verse 2 it says, in my Father's house are many mansions. E no versículo 2 ele continua e diz: na casa de meu pai há muitas moradas. And if it were not so, I will not tell you. Se não fosse assim, eu vos teria dito. You know, Jesus can do everything. God can do everything. Jesus pode fazer tudo, Deus pode fazer tudo. Except one thing. Excepto uma coisa. One thing God cannot do. Existe uma coisa que Deus não pode fazer, Lie. que é mentir. He's the truth. Ele é a verdade. True and lie doesn't coexist. A verdade e a mentira não podem coexistir. So when he says something, it is so. Quando ele diz alguma coisa é assim. He will not lie to you. Ele não mente para nós. And he said here, I go to Father. In my Father there are many places, many mansions. E ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. I see a lot of mansions here in Portugal. Eu vi muitas casas aqui em Portugal. Mansions I cannot even touch it. Muitas casas que nem sequer é possível tocar. Yesterday, just for raise my blood pressure. Yesterday, just to raise my blood pressure. Ontem, com a minha pressão arterial, I see a sign, a terra, and I want to ask how much it costs. eu vi uma placa de uma terra e eu quis perguntar quanto custava. 385,000 euros 300 e tal mil euros for a plot. por um bocado de terra. Now, think about who buy this terra, what house will be on it. Então agora pensem, quem comprar essa terra, que tipo de casa é que vai ter lá? That's a mansion. Will be a mansion. Irá ser uma mansão. We go every day to buy a house. What it costs 3.4 million Nós euros. passamos todos os dias por uma casa que custa 3,4 milhões de euros. I will not give 100,000 for that house. Eu não daria 100 mil euros por aquela casa, But yet it's a mansion. mas mesmo assim é uma mansão. So this mansion, I cannot touch it. Então esta mansão eu não consigo tocar. But let me tell you this. God, Jesus Christ said, I'm going to go to heaven. Mas Jesus Cristo disse: eu irei para o céu And I prepare a house, a e mansion. eu irei preparar para vocês uma casa, Look uma what it says mansão. in verse 2. If it were not so, I would have told you. Se não fosse assim, eu vos teria dito. If it was not true, I would not lie to you. This is what the Bible says. Sorry, can you repeat? Yeah? Can you repeat, please? If it wasn't so, I wouldn't lie to Se you. não fosse assim, eu não iria dizer, não iria mentir-vos. I go to prepare a place for you. Eu vou preparar-vos um lugar para vocês. Man, I work on my house now. Eu estou a trabalhar na minha casa neste momento. The people from the house, from the church here knows my house. As pessoas da igreja conhecem a minha It's a casa. mess. É uma confusão. Everything hurts because I work. Tudo me dói pelo trabalho que faço. But this house, no matter how good I try to be, will never be a mansion. Mas esta casa, não importa o quanto trabalho eu faça lá, nunca será uma mansão. If I buy a house for 3 millions, will not be the same mansion as in the heaven. Mesmo que eu compre uma casa por 3 milhões, nunca será uma mansão como a que eu terei no céu. Did you like your flowers? Vocês gostam de flores? Look how beautiful they are. Vejam quão bonitas elas são. Did you know that God created them just by speaking to flowers? Vocês já pensaram que Deus as criou apenas por falar? Everything what He does, everything what you see in nature is made by God just by spoken word. Tudo o que vemos na natureza foi criado por Deus apenas pela palavra. The people As is pessoas. the best machine what is ever made. As pessoas são a melhor máquina que alguma vez foi criada. Everything works perfectly. Everything. Tudo funciona perfeitamente. God made that. E foi Deus que o criou. Now the same God gonna make you a mansion. O mesmo Deus irá preparar-vos uma mansão. His Bible says, I go and I come back for you. A Bíblia diz que eu irei e voltarei por vocês. Let me see if I can do here. I'm late, but let's see here.
Hold on. Prepare for you. No, let's see. First Thessalonians Primeira chapter 4, Tessalonicenses 4, 13 4. and 17. Please read this. God says, verse. I'm going to go prepare a place for you. Which verse? Verse 13 till 17. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 17 dizem: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. I love Portuguese language. Eu gosto muito da língua portuguesa. I cannot speak, Eu não consigo but falar, I like it. mas eu gosto. He said something like, he will trazer com ele. Ele diz algo como eu vou trazer com ele. Who sleep in the Lord will wake up with the Lord. That's what it means, right? Aqueles que dormem no Senhor irão acordar com o Senhor, é o que significa. That's exactly what is going to happen. É exatamente o que vai acontecer. If I die before Jesus come personally to raise me up, to rapture me, Se eu morrer antes de Jesus Cristo vir pessoalmente e me arrebatar, he will wake me up. Ele irá acordar-me. My soul will be with him, but my body will be together. A minha alma estará com Ele, mas o meu corpo irá You juntar-se. see, look what it says in verse 13. Vejam o que diz aqui no versículo 13. I will not have you, please read, be ignorant, brothers. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. In other words, what the Bible says here, hey brothers, I want you to be clear. Por outras palavras, o que diz a Bíblia é: eu quero que vocês estejam esclarecidos. I come for you. Eu voltarei por vocês. I come for you and get you out of here before all those bad things gonna happen. Eu voltarei por vocês para vos livrar daqui antes de todas as más coisas acontecerem. Because I love you. Porque eu vos amo. Because I promise you. E porque eu vos prometi. See, same thing. He said, I will die and raise again. He did. A mesma coisa que ele disse: eu irei morrer e ressuscitar. He E ele said, I aconteceu. go and I will go back. He will go back. That's exclusive for the saved people. Ele disse que iria e que voltaria, e ele vai voltar. Isto é exclusivo para as pessoas salvas. So if in this morning you're saved, Então esta manhã, se vocês são salvos, you will be raptured. vocês serão arrebatados. You will be if you sleep in the Lord, if you die before he comes, Se vocês tiverem morrido antes da sua vinda, he will bring you back with you and the body going to be raised up and ele, put together. ele irá, New body. vocês irão vir com ele e o vosso corpo será arrebatado, um novo corpo. That's a complicated subject, not in the matter of complication, but it's long subject. É um assunto complicado, porque é um assunto But it's a comprido, beautiful subject. mas é um assunto bastante I would bonito. like to talk about this the whole day. Eu gostaria de falar acerca disto todo o dia, Because the Bible says, look in the verse, the last verse 17. porque a Bíblia diz no final do versículo 17: Then it says, then which all alive remain shall be caught up and together with them they are in the clouds, the one who is dead already, Então seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, to meet the Lord in the air. a encontrar o Senhor nos ares. And so shall we ever be with the Lord. E assim estaremos sempre com o Senhor. See, he talking about we because the dead one, they're already with the Lord. They will come. Ele fala acerca de nós porque os que morreram já estão com o Senhor e voltarão. But he talking about we, the one who are still alive. Mas ele fala de nós, aqueles Paul, que, for instance, que, and que all those brothers. continuarão vivos. See, I will be raptured. Eu serei arrebatado. I have no problem, no doubt about it. Eu não tenho dúvidas People acerca can make disso. fun of this. I don't care. As pessoas podem gozar I comigo, eu não me know he preocupo. will keep his word Eu sei que ele manterá a sua palavra, because he's God, the Son, porque ele é Deus Filho. and whatever he said, he will E accomplish. tudo o que ele diz, ele cumprirá. Whatever he said, he will come to fulfill it. Tudo o que ele disse, ele virá para cumprir. Thousands for years before he was born, before he was incarnated, Há milhares de anos antes de ele encarnar, says about him, fala acerca dele. and he fulfilled that. E ele cumpriu isso. The same God. O mesmo Deus. So he will come explicitly or specially
for the saved one exclusively. Ele virá especialmente e exclusivamente para os salvos. And then the people today who will not believe on him, E aquelas pessoas que hoje não acreditam nele, they always think this is a fairy tale. elas pensam sempre que isto é um conto de fadas. Seriously, just go around and ask some people who is in the church on Sunday. Perguntem a aquelas pessoas que não Oh, he is a vêm, religion person. que dizem ser religiosas, And tell them about Jesus will return. e falem acerca da vinda de Jesus. See his reaction. Vejam a reação delas. Tell him, if you save, God will come back for you. Digam-lhes que se são salvas, Deus voltará por If vocês. you're not saved, God will come and judge you. Se não são salvas, Deus virá para vos julgar. And in one day you will stay before a just God E um dia estarão perante um Deus justo and give account what you did in your life. e prestar contas sobre aquilo que fizeram na Tell vossa them vida. Falem-lhes And disso see his reaction. e vejam a reação deles. Some gonna just say, yeah, right. Alguns irão dizer sim, sim. In Germany, it was a priest, Na Alemanha evangelical priest. existe um pastor evangélico. Is this pastor? Yeah. And my wife have a conversation with him because we said we extract our daughter from the religion hour, from the school. We excuse our daughter for the religion hour. Porque nós dispensámos a nossa filha da parte da escola, La aula, da aula de aula, religião. da aula de religião. And he called my wife. E ele chamou a minha esposa. Well, I wasn't home, so he called my wife and tell him, he was not pleased about it. E ele disse que não estava agradado com isso. And he says, long story short, he said, my wife said, yeah, but we have in church, religion. We do Sunday school. E abreviando, a minha esposa disse que nós tínhamos na igreja a escola dominical. But this is what he says. Mas ele Among others discussing, this is what he says. Mas ele, depois, entre a discussão, ele disse isto. He said, this is a priest, E ele era um padre, pastor, um whatever, pastor, padre, whatever, call it. padre. So he said, the Bible is a fairy tale, E ele disse-me, a Bíblia é um conto de fadas. just a book. É apenas um livro. Now, if this is the position of a religion man, E se isto é a posição de um homem religioso, a man who's supposed to worship and uphold the word of God, um homem que é suposto adorar e manter a palavra de Deus, then no wonder what the people say today and live today. ele não imagina como vivem as pessoas e como se preocupam as pessoas Look, hoje em dia. look verse Matthew 24 again. Vejam em Mateus 24 novamente. Look here, people, when will Jesus come back? When he will come back? Quando voltará Jesus? We are 2,000 plus years Já passaram mais de 2000 anos. and nothing happened. Nada aconteceu. He's not come back. Ele ainda não voltou. Well, first of all, Bible says for him 1,000 years is like a day. Mas a Bíblia diz que para ele 1000 anos é como um dia. He is not 2025 in heaven now. Do you know that? Ele não está há 2025 anos no céu. Is Jesus and God is just there, not 2,000 years, 10 years, 5 years. He's just there. Jesus apenas está cá, não está He cá is só há not 2000 bound anos. by the time. Ele não está limitado no tempo. So the Bible says here, when will Jesus come back? When will that be? Então a Bíblia diz aqui, Jesus, aqui, quando é que ele voltará? Quando será? God says, when this disciple was asking, Quando Deus respondeu, quando os discípulos perguntaram, because there was people like us, porque eles eram pessoas como nós. so he was talking to them. This happened, and he will talk to them. Tell Então them. eles falavam com ele e perguntavam-lhe o que se isto iria acontecer. And they said, when is it going to be? Eles perguntaram quando é que isto acontecerá. Tell us the date. Diz-nos a data. Can you imagine that's how big a church I will have if I know the date when Jesus will come? Vocês conseguem imaginar como é que seria se nós soubéssemos a data em que viria When I will Jesus? say 25 August 2026, I can prove to you that Jesus will come. Se pudéssemos dizer no dia 26 de agosto de 2026, eu conseguiria provar-vos que Jesus viria. Do you know how big a church we will have? Vocês imaginam quão grande People seria a will nossa come here igreja? because I tell the truth. As pessoas viriam porque eu supostamente estava a dizer a verdade. But here is the Bible tell you all the time. Mas aqui está o que a Bíblia nos diz todo o tempo. And many people just ignore, even E Christians. muitas pessoas ignoram, mesmo cristãos. Look what it says here in the verse. He said to the disciple, "Hey, you look around. There are signs when my coming is near."
E ele disse para os discípulos: existirão sinais quando a minha vinda estará perto. And then, but here it says, look, verse 36 and 37. But of that day and hour, no man know that the angels of heaven, but my Father only. No versículo 36 de Mateus 24, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. So in other words, literally nobody knows when Jesus will come. Por outras palavras, ninguém literalmente sabe quando virá Jesus. But God is good to us. Mas Deus é bom para nós. He loves us. E Ele ama-nos. He wants us to expect His coming, Ele quer que nós esperemos a sua vinda warn others about His coming, e que avisemos os outros acerca so da He sua gives vinda. us an insight, or whatever you call this, like a hint. Então Ele deu-nos algumas pistas. Look what it says here, verse 37. Vejam o que diz no versículo But as 37. the days of Noah were, so shall be the coming of the Son of Man be. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Did you know what happened in the Noah time? Vocês lembram-se o que aconteceu no tempo de Noé? The diluvio? O dilúvio. You know why? E vocês sabem porquê? Because the heart of man was continually wicked. Porque o coração do homem estava enfraquecido. And God see in His sovereignty and see no good in man. E Deus viu que não existiam bons homens. Let me tell you this. Deixem dizer-vos uma coisa. I love you in the Lord. Evil. Assim, o coração do homem estava mau. I love you in the Lord. Eu amo-vos no Senhor. I love people. E eu amo as pessoas. But we are not living in good time. Mas nós não vivemos em um bom tempo. You look around and analyze for yourself Olhem à vossa volta e analisem por vocês mesmos. which time we are living in. Que tempo é que nós estamos a viver? And I'm not talking about Facebook. I know you're good on that. E eu não estou a falar do Facebook, eu sei que vocês são bons nisso. I'm talking about look around you. Eu falo para olharem à vossa volta. A hand of people dictated us what to do. Uma centena de pessoas dizem-nos o que é que devemos fazer. All those trans things and everything and lesbian and all those, they dictate us to accept them. Todas essas pessoas, eles querem que nós os aceitemos. This was one of the things in the Noah time. E isso foi o que aconteceu no tempo de Noé. And look around you. Vejam à vossa volta. Look, we have still open chairs. Nós continuamos a ter cadeiras vazias. You know how many people there are somewhere else today? E sabem quantas pessoas estão noutro local hoje? You know why? E sabem porquê? Because they don't care. Porque elas não se preocupam. Because we live the days of Noah. Porque nós vivemos nos tempos de Noé. And God says, I will come back. E Deus diz que Ele voltará. He will come back for the church. Ele voltará pela igreja. He will come back for the people who don't believe. Ele voltará por aquelas pessoas que não crerem. But he will be a different person for the one who don't believe. Mas Ele será uma pessoa diferente para aqueles que não creem. So Jesus practically come as a birth here. Jesus virá. Go back to the heaven. Ele voltou para o céu. He will come just in the air. Ele voltará apenas no ar. Take us out. Vai nos levar daqui. 7 years of tribulation. 7 anos de tribulação. And then he will come back as a King of Kings and Lord of Lords. E voltará novamente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1,000 years. He will reign. E Ele irá reinar durante 100 anos. 1,000 years. De 1000 anos. And after that, E depois disso, he will come as a judge. Ele voltará como um juiz. See, everybody who make fun of him, Todas as pessoas que gozaram com Ele, even the one who crucified him, Mesmo will a- see him. mesmo aqueles que o crucificaram, irão vê-lo. So will stay before him Irão estar perante Ele. and ask his judgment, what E- he asked of them. E Look, verse. Ele irá julgá-lo. See, he will be the judge. Ele será o seu juiz. See, people say, "Oh, God is love." You know, yes, God As is love, pessoas dizem que Deus é amor, e sim, Deus é amor. but He is also just God. Mas Ele também é um Deus justo. He loves people, Ele ama as pessoas, but hate sin. mas odeia o pecado. So when people sin, Quando as pessoas pecam, they sin because they don't want to turn to God, elas pecam porque não se querem virar para Deus. because they don't care about His salvation. Não se preocupam com a sua salvação. The salvation is out there for everyone, A salvação é para todos,
but not everyone wanted. mas nem toda a gente a quer. It's like a gift. É como um presente. You remember when you learned the verse? Vocês lembram-se quando aprendemos o versículo? And he come with the chocolate? Quando o irmão Nurag foi com os chocolates. That's a gift. Isso é um presente. You know what you can do? Vocês sabem o que é que podem fazer? Two things. Só duas coisas. Take it Podem aceitar or say, no, thank you. ou recusar. Same with the salvation. E é o mesmo com a salvação. God died for all the people, Jesus Christ. O Senhor morreu por todas as pessoas. And salvation is out there for everyone. A salvação está para todos. For sinful like me, Para pecadores como eu like you. e como vocês. Now I accept it. Eu aceitei. His blood cleansed me. O seu sangue limpou-me. And because of that, like Brother Anurag says in the Sunday school, I will go to heaven. E por causa disso, como disse o irmão Nurag na escola dominical, eu irei para o céu. But in one day, those people who don't accept him Mas um dia, essas pessoas que não aceitaram will stay before him irão estar perante Ele and give account. e prestar contas. Look to the Philippians 2, Vejam em Filipenses 2, 10 and 11. versículos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Did you see that? Did you hear that? This means nobody who is born on this earth, Isso significa que ninguém que tenha nascido nesta terra, no matter if it's Brazilian, Romanian, German, Portuguese, whatever they are, não importa a sua nacionalidade. Sorry. that was short. I wish I speak like this. They will stay before God one day Todos estarão um dia perante Deus and they recognize that Jesus Christ is the Son of God. e eles irão reconhecer Jesus Cristo. Jesus Christ is the only way to heaven. Que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Did you hear that? I didn't say it. Bible said it. E vocês ouvem, é a Bíblia que o diz. Look at Revelation chapter 19. Vejam Apocalipse 19. You see, I spoke to my wife today and doing here when we come to the church. Enquanto falava com a minha esposa na vinda para a igreja, You see, the people who are wicked, they try to prolong their life. as pessoas que são más, elas tentam prolongar a sua vida. The people who don't care about salvation, they try to prolong their life because they try to stay as much as possible here. As pessoas que não se preocupam com a salvação, elas tentam prolongar a sua vida porque elas querem ficar aqui o máximo de tempo possível. Because it would be the best time of day what they're going to have from now on. Porque será o melhor tempo que elas irão ter. The moment they die, No momento que morrerem, their body going to be in the ground and the earth, o seu corpo irá estar na terra and the soul going to be in hell e a sua alma estará no inferno. and be in the fire. That's what the Bible E says. estará no fogo, é o que diz a So the Bíblia. best place they're going to have, they're going to be here. Então o melhor local que eles As terão long será they live, aqui. as long they have breath in their life, the best place they're going to be here. That's what I think. O melhor local onde eles estarão será aqui, é isso que elas pensam. But when you're saved, Mas quando somos salvos, when you go here, your soul going to be with the Lord. quando falecemos, a nossa alma estará com o Senhor. Look what it says here in the Revelation chapter 19. Vejam o que diz em Apocalipse 11 19, till 19, please. It's 16. 11 till 16. de 11 a 16. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Okay. Do you see? We have now, let's open to the Revelation chapter 20. Vamos abrir em Apocalipse 20. No, 20. Revelation 20, 20. verse 11 until 15. Então, isso é 11, verse 11 to 15. Apocalipse 20, 20. de 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. You see that? The white throne of judgment. Conseguimos ver aqui o trono branco do If you're julgamento. Christian, Se formos cristãos, that's not for you. It's not for you. Isto não é para vocês, That's not for me. nem é para mim. That's for the people who rejected Jesus Christ, His offer. É para aqueles que rejeitam Jesus Cristo e a sua oferta. That's for the people who rejected Lord, His Son, His perfect Lamb of God, Para aqueles for their salvation. que rejeitam o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, para a sua salvação. Then you see here, and I see a great throne. And then it says here, verse 12, and I saw the dead, small and great. E diz no versículo 12, e vi os mortos, pequenos e grandes. This don't means babies and adults. Isso não significa bebés e Means adultos. kings, nobody, whatever. Significa que não importa That's what it means. a altura. Everybody, no matter what your social status you have, Significa, you will be before Christ. significa que toda a gente, não importa qual será o estatuto social, irá estar perante Cristo. Oh, I am the king. I will be spared. Mas eu sou o rei. Oh, I am engineer. I will be spared. Ou eu se, Oh, I am whatever workers. ou qualquer outro. No, no, no. Everybody gonna be before God. Mas não, toda a gente irá estar perante Deus. We have here some smart people in this church, Nós temos aqui pessoas inteligentes nesta igreja, but this don't mean nothing for God. mas isto não significa nada para Deus. This is good for this world, Isto é bom para a sua palavra, but it means nothing for para- this world. para este But mundo. means nothing to God. mas não significa nada para Deus. For God, everybody is the same. Para Deus, todos são iguais. What this means? O que é que isso significa? This means I will not have an escape. Isso significa que não teremos um escape. We need to start the church now or what? Okay, come on in, brother. The Bible says the last one will be the first one. A Bíblia diz que os últimos, a palavra diz que os últimos são os primeiros. Okay, but this means another way. Not significant the last person who comes to church. Não significa as últimas pessoas. But thank you for coming. Obrigada pela vossa vinda. So, an idea is Jesus will return as a promise for the church. A ideia é que Jesus voltará, como prometeu, para a sua igreja. Jesus will return for the people who don't believe on Him, Jesus voltará para as pessoas que não creem nele, not as a grateful King of Kings, não como um grande rei dos reis, but as a judge King of Kings. mas como um juiz, do As rei an dos reis, authority King of Kings. como a autoridade do rei And the dos reis. people are going to stay before Him and give account. E as pessoas irão estar perante ele e prestar-lhe contas. God going to be on the throne, O Senhor, Deus irá estar no trono, and those who don't believe in Him, they're going to be way down there. e aqueles que não creem irão estar lá em mar. And God going to say, why you did why you didn't reject E Deus irá perguntar: por que é que me rejeitaram? my A salvation? minha salvação. What's the reason for that? Qual foi o motivo para isso? I guarantee you, those people will have no excuse. Eu garanto-vos que essas pessoas não irão ter desculpa. No excuse. God is for everybody, Deus é para todos. no matter what social status you have, Não importa qual é o nosso estatuto no social, matter how much money you have. nem quanto dinheiro temos. We all born naked and die empty-handed. Todos nascemos nus e morreremos sem nada. Everything what you take with you, Tudo aquilo que nós levaremos connosco if you take your salvation or not, é se somos salvos ou não. that's what it matters. É isso que importa. And this life, E nesta vida, if you have 5 houses, 3 cars, se tiverem 5 casas e 3 carros, no matter. nada disso importa. It matters if you're saved or not. O que importa é se são salvos ou If não. you know the Lord Jesus Christ as a personal Savior or not. Se conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador If you pessoal ou não. accepted His salvation or not. Se aceitaram ou não a sua salvação. Because in one day, you will not be judged how much money you have, Porque um dia não serão julgados pelo dinheiro que têm what's your status. ou pelo estatuto. You will be judged by His word.
Irão ser julgados pela sua palavra. And his word said, you don't believe in me, don't have eternal life. E a Bíblia diz que se não crerem em mim, não terão a vida eterna. Look, we are still in Revelation. Look what it says here. Hold on. Look, verse 15, 20:15. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. You see, it didn't matter. Oh, Mr. Premier Minister, come on. Não importa se é o Oh, primeiro-ministro, Mr. So-and-so, come on. No. Are you saved? não importa se são salvos. Then your name is written in God's book. Então o vosso nome está escrito no livro de Deus. And God gonna says, Colleen. Oh yeah, come on. E ele irá ver o vosso nome escrito. Jimmy. No, Jimmy. Go from me in eternal fire. Que aqueles que não estiverem escritos irão para o fogo eterno. Is your name written in God's book? Está o vosso nome escrito He no will livro come da back for vida. you. He will come back for Ele you. voltará por vocês. But if you are not saved, Mas se vocês não são if your salvos, name is not written in His book, se o vosso nome não está escrito no seu livro, He will come back too ele voltará também for you por vocês to judge you. para vos julgar. The beauty of all thing is, O que é belo no meio disto tudo I can choose. é que eu posso escolher. See, I can choose. I can choose to go to heaven Eu posso escolher se quer ir para o céu by accepting His salvation. ao aceitar a sua salvação. So simple is that. É tão simples como isso. Or said, I don't care about His salvation. Ou posso dizer que não me preocupo I com a sua don't care salvação. about Jesus Christ. I don't care about Bible. I don't care about nothing. I have my own thing to do in my life. Eu não me preocupo com Jesus Cristo, com a Bíblia, com nada. Eu só me preocupo com a minha vida. And God gonna say, okay, fine. Yeah. I respect your decision. E Deus dirá, tudo bem, eu respeito a tua decisão. But you're gonna respect my decision as well. Mas vocês também respeitarão a minha decisão When you're gonna stay before me. quando estiverem perante mim. Let's close up your eyes and pray. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Dear Heavenly Father, Lord, I did the best I can. Querido Deus, eu fiz o melhor que posso. I preach whatever you tell me. Eu preguei aquilo que tu me disseste para It pregar. was different from what I planned, Foi diferente do que eu tinha planeado, but I believe it's from the Holy Spirit. mas eu acredito que veio do Espírito Santo. Lord, thank you for your salvation. Senhor, obrigada pela tua salvação. Lord, thank you for you die for me at Calvary. Obrigada porque morreste por mim no Calvário. And thank you, Lord, because you raised again. E obrigada porque tu ressuscitaste. And in one day you will come for me, Lord. E um dia tu virás por mim, Senhor. Thank you. Obrigada. I believe in this. Eu acredito nisso. I want to thank you E quero te agradecer publicly, not just personally. publicamente e não apenas pessoalmente. Lord, but there's sure there are people here who don't believe in you. Senhor, mas se há aqui pessoas que não creem em ti, They don't care about your second coming. que não se preocupam com a tua segunda vinda. Oh Lord, I want them not to stay before you as a judge. Senhor, For you be the judge. Senhor, eu não quero que elas estejam perante ti contigo como juiz. Oh Lord, I love people. Senhor, eu amo as pessoas. You love people. E tu amas as pessoas. That's why you give Jesus. É por isso que tu deste Jesus. Would you please save them? Senhor, por favor, salva-as. All they need to do is to think about in their heart, Tudo o que elas têm que fazer é pensar And accept no teu the- coração Lord, sacrifice. e aceitar o sacrifício do Senhor. If you pray this prayer in your heart, Se vocês fazem esta oração no vosso coração and if you think about it, get saved. e se vocês pensam acerca disso, então If you salvem-se. think about, well, I'm not saved, I didn't accept Jesus Christ as a personal Savior. Vocês pensam que não são salvos, não aceitaram Jesus Cristo como I'm a Salvador. religion people. São apenas pessoas I come to religiosas. church, Vou à igreja, but I am not saved. mas não sou salvo. Every eye should bow. Que toda a gente curva as The suas head down, cabeças e feche os olhos. Nobody look around. Que Nobody. ninguém Nobody look olha à around. sua volta. It's just me and God. Só eu e Deus. I don't want to embarrass you, Eu não vos quero envergonhar, but I love you, mas eu amo-vos. and I want to help you. E eu quero ajudar-vos. If I could do save you, I will save you. Se eu posso fazer alguma coisa para vos salvar, eu farei. But only you can do that. Mas só vocês o podem fazer. Your decision. É a vossa decisão. Pastor, I am not saved. Pastor, eu não sou Nobody look salvo. around. Nobody look around. Que ninguém olha à volta.
Pastor, I am not saved, Pastor, eu não sou salvo, but I want to be saved. mas eu quero salvar. Could you please show me from the Bible, because that's what matters, folks. Por favor, podes mostrar na Bíblia, porque é isso que importa. How to be saved. Como ser salvo. So when God will return, Para quando Deus voltar, to have a house for me in heaven, Ele tenha uma casa para mim no céu not to be my judge. e que não seja o meu juiz. Pastor, I want get saved. Senhor, Pastor, eu quero ser salvo. Can you please help me? Por favor, podes Show ajudar-me me from the Bible. e mostrar na Bíblia. If you're a lady, we have a lady, told you. We will have a lady. Também temos senhores que podem mostrar, falei uma senhora. If you're a man, we will have a man show it to you in Portuguese, Também temos homens que possam mostrar-vos em português or in German, or in English. ou noutra língua. Pastor, here's my hand. I want to get saved. Pastor, aqui está a minha mão, eu quero ser salvo. I want to believe in Lord Jesus Christ's sacrifice, in His blood. Quero acreditar no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, no seu Because sangue. without blood is no remission of sin, the Bible says. Porque sem sangue não existe remissão dos pecados. You cannot do enough work for your salvation. Não podem fazer trabalho suficiente para a vossa It's salvação. only by faith. É apenas pela fé. Pastor, I want to get saved. Pastor, eu quero salvar. If it's somebody who want to make this decision, please raise your hand. Se alguém quer tomar essa decisão Don't be hoje, ashamed. que levanta a sua mão, não Hey, tenha you're going to vergonha. stay alone before God in one day. Vocês irão estar perante Deus sozinhos um dia. And everybody going to witness this. E toda a gente irá testemunhar. No, just God and I. Somebody. Pastor, I want to get saved. Alguém que diga, Pastor, eu quero Pastor, ser I want salvo. to get saved. Pastor, I want to get, okay, with, okay, somebody else. Mais Pastor, I alguém? want to get saved. Pastor, I don't care what somebody else says.